Massa. E isso não é só para entrevista, é todos os processos que a gente falou também dentro da empresa, de bater no peito, falar que tu vai resolver e depois aí tu se vira. Silêncio no set. Gravando. Fala, Dev, beleza? Meu nome é Diego Fernandes. Mike Brito. João Pedro Schmitz. E hoje eu tô aí ansioso com qual vai ser o assunto, porque até agora só veio uns assuntos bem Olha massas, só, Diegão, a gente quer saber o seguinte. Júnior, pleno e sênior. Nossa, As vagas podem te enganar. Olha essa chamada Veja aí, bem. cara. Ai, louco, veja já bem. bota a luz vermelha aí, Léo, porque começou... Eu quero saber uma coisa de você. Primeiro, como é que você entende o significado de júnior, pleno e sênior? Beleza, eu acho que assim, vamos ser mais... a primeira vez que eu vou resumir uma resposta dessas da entrada do podcast. Obrigado, cara. Júnior, pleno e sênior. Basicamente, nível de maturidade ao lidar com erros, ao lidar com problemas, ao lidar com coisas que fogem do script do dia a dia. Pra mim é isso. A definição entre os três é a diferença do nível que eles têm de maturidade. Ou seja, o júnior não tem praticamente maturidade, ele recebe um erro, ele desespera, não sabe resolver, vai pra casa chorando, posição fetal, desliga o computador, não responde mais o WhatsApp. É mais ou menos assim. E pleno, na minha opinião, é alguém que já tem um pouco mais de maturidade, né? Consegue correr, procurar, ir atrás, mas também não se sente seguro pra assumir a responsabilidade de um sistema sozinho, ele ainda não consegue bater no peito e falar, deixa que eu cuido disso, né, porque eu vou resolver, deixa que esse sistema tá na minha mão, então ele sente um pouco mais medo nisso, não tem confiança, e o sênior daí pra mim é a pessoa que ele consegue, vamos dizer assim, não, deixa que eu pego o caso, eu vou matar esse problema aí e vou resolver. Então pra mim é esses três níveis. Claro, o pessoal relaciona muito com idade e tal, mas eu acho que é maturidade. Se vem com idade, se vem com tempo de trabalho, se vem com, cara, maturidade, no geral. Perfeito. Então, Legal. técnica e conhecimento não tem relação nenhuma com júnior, pleno e sênior. Assim, eu acho que a técnica e o conhecimento técnico, eles vêm junto com o tempo de maturidade que tu vai ter, né? Claro que pra tu ganhar confiança, pra tu resolver um problema, se tu não tiver conhecimento técnico, tu não vai ter confiança. Mas, por exemplo, se eu fiquei 10 anos programando JavaScript e mudo depois de linguagem, sei lá, vou programar um Elixir da vida, não quer dizer que pra virar sênior em Elixir eu vou ter que levar mais 10 anos, né? O encargo que eu tive do tempo que eu trabalhei com JavaScript, por exemplo, vai me dar confiança pra em, sei lá, 6 meses, 1 ano, eu totalmente confiante pra lidar com qualquer problema dentro de outra linguagem. Pra montar um time com aquela tecnologia. Exatamente, pra botar um projeto dentro de uma empresa que tenha responsabilidade, sei lá, um e-commerce, não pode cair, vamos supor. Algo assim, né? Eu tô falando de um assunto mais DevOps, mas, sei lá, lidar com regras de negócio e tal, eu consigo falar, não, deixa comigo que eu resolvo, porque eu sou sênior nisso, né? Então, eu acho que nível de senioridade, ele não tem a ver com quantidade da tecnologia que tu sabe. É mais essa questão de qual que é o teu comportamento perante problemas que acontecem, coisas que fogem ali do dia a dia, do script do dia a dia. Cara, o que eu preciso de fato saber, eu queria um pouquinho mais a fundo. O que eu preciso saber pra eu me considerar um júnior, pra eu me considerar um pleno, pra me considerar um sênior? Você falou assim, maturidade, legal. Isso não tem a ver com a idade. Show. Não. Mas, cara, beleza, vamos lá, eu trabalho há 10 anos na área, só que sempre trabalhei com PHP. Tá. De repente eu vou entrar pra JavaScript. Eu deixo de ser sênior? Como é que funciona isso? Assim, é porque pensa assim, Maicão. Vamos supor, tu tá trabalhando 10 anos com PHP, certo? Aí tu muda pra JavaScript, da noite pro dia. Vamos supor que eu mudei de empresa também. Perfeito, Pode mudou ser? de empresa. Aí tu tava trabalhando 10 anos com PHP, começou no primeiro dia que tu vai trabalhar com JavaScript, a empresa chega pra ti e fala, Maicão, vou te passar aqui, ó, um software da empresa, o rapaz que cuidava desse software tá saindo e é tu que vai tomar conta agora. Todo feito em JavaScript. Qual que é a tua visão sobre isso? Provavelmente tu vai ficar desconfortável, né? Tu vai falar, meu Deus, se der um problema, como é que eu vou mexer no código? Certo. Então, tu não é sênior, certo? Porque tu não tem confiança sobre aquilo que tu vai fazer. Certo? Legal. Não quer dizer que tu teve 10 anos com PHP também, que tu vai se sentir confiante para lidar com qualquer problema dentro de um JavaScript. Show. Se tu se sentir confiante, beleza, aí tu tá tendo comportamento de sênior. Né? Eu acho que sênior, júnior, pleno é muito mais essa questão de comportamento. É como tu age perante as responsabilidades que são repassadas para ti. Legal. Então, mas claro,
claro que, provavelmente, tu teve 10 anos de PHP, se tu ficar ali estudando 6 meses de JavaScript, 1 ano de JavaScript, provavelmente tu já vai ter conhecimento suficiente para falar, não, beleza, agora eu já consigo lidar muito bem. Tu não vai precisar estudar 10 anos de JavaScript para sentir a mesma coisa que tu sentia lá enquanto tu trabalhava só com PHP, entende? Legal. Então, essa é a minha opinião em relação a Júnior, Pleno e Legal. Sênior. E essa foi a parte técnica, né? Mas a parte também de empresa, eu também tenho alguma coisa a ver com isso? Se eu sou júnior, pleno ou sênior, tem a ver? O que eu entendo das regras de negócio me transforma em sênior ou pleno, alguma coisa assim? Eu acho que... Assim, a gente como desenvolvedor, claro que a gente tem uma responsabilidade em cima do negócio como um todo, né? E a gente entender as regras de negócio da aplicação nos deixa, vamos dizer assim, num nível superior dentro daquela empresa. Show. Por exemplo, para a empresa, perder um programador que está lá um tempo grande, que conhece muito bem as regras de negócio, que conhece o sistema por dentro, né? Não só a linguagem de programação, é um problema imenso. Porque é muito difícil, é fácil tu encontrar, vamos dizer assim, um outro programador que tem a mesma técnica, mas um outro programador que consegue suprir as necessidades de negócio que aquele outro programador trouxe, é difícil. Para a empresa, então, aquele programador que está lá há muito tempo, cara, pode ser o programador mais sênior do mundo, entendeu? E para ela, trazer outro programador que pode ser bom tecnicamente, mas não entende da regra de negócio, de algo às vezes mais complexo, sei lá, um RP, que lida com parte fiscal, né? Então, são regras de negócio complicadas. Então, eu acho que esse nível de senioridade, ele tá atrelado a muitas coisas, né? Se eu já trabalhei, por exemplo, 5 anos com ERP e eu vou para outra empresa que trabalha com ERP, a chance de eu ser sênior para aquela empresa é muito maior. Boa. Né? Porque eu vou entrar com uma confiança muito maior no tipo de negócio, porque tu vai falar, não, eu tenho experiência com isso. Então, senioridade, ele não tem nada a ver, né? 10%, vamos dizer assim, é a parte técnica. O resto é muita outra coisa que tu pode levar na bagagem como desenvolvedor. Então, o pessoal acha, não, eu vou estudar 3 anos, porque aí eu vou virar um desenvolvedor pleno. Não é bem assim. Legal. Né? Às vezes, com 1 ano tu pode virar desenvolvedor pleno, às vezes com 10 tu ainda é desenvolvedor pleno. Tu não é desenvolvedor sênior. Perfeito. Muito se depende de como que tu vai se comportar, amadurecer e como vai ser o teu comportamento diante de, como eu já falei, dos problemas que acontecem no dia a dia. O mais famoso, fiz um delete semware no banco de dados. E aí? Muita coisa minha, né? Cara, já aconteceu comigo. Já aconteceu, cara. Então, eu já perdi, trabalhava numa empresa de e-commerce que eu sempre falo antes. Uma vez eu tinha um servidor local lá dentro e eu não fazia backup, cara, deu um raio, estragou o HD, não consegui recuperar mais nunca os arquivos. Perdi 2 meses de trabalho. Ou seja, depois disso, nunca mais fiz nada sem backup. Ou seja, é um aprendizado que tu vai levar pra tua maturidade. Ou seja, tu ficou mais maduro com aquele problema. Você subiu de nível. Exatamente. Tem a famosa história lá do pessoal do GitLab lá, né? Que o rapaz lá deletou, acho que foi 6 semanas de trabalho, alguma coisa assim, em produção, sem backup. E ele não foi demitido porque ele subiu de nível. Um cara desse nunca mais vai cometer um erro desses. Perfeito, cara. Certo? Ele aprendeu muito com o erro dele. Cara, e às vezes é bem comum ver a galera, o cara às vezes tá 10 anos trabalhando, mas ele ainda não adquiriu aquela maturidade, ele só quer codar, ele só tem aquela experiência, tipo assim, o cara se considera um sênior, mas na realidade ele é mais pra um júnior, porque ele não tem esse feeling das paradas, enfim. A pessoa que só programa, não sabe se comunicar, trabalhar em equipe e lidar com problemas, é o júnior. Eu acho que isso é muito clássico e agora para abordar, para ajudar essa pessoa, que às vezes a pessoa que pode estar ouvindo aqui o podcast pode acabar se identificando, como que Diego Fernandes chegou nesse equilíbrio de confiança, porque hoje em dia o Diego detona, né? Ele pega esse Monolith Stack, por exemplo, vai lá, ele tem muito domínio sobre a tecnologia, aqui na Rocket também, ele ajuda a coordenar os times, ele é CTO, então, como que foi essa experiência para ti em chegar nesse equilíbrio entre maturidade, confiança, técnica? Cara, na minha visão é tudo com tempo. Como eu falei, a maturidade, o pessoal fala, senioridade, grau de senioridade tem só a ver com tempo. Discordo, mas consigo ser sênior em pouquíssimo tempo? Não, Também é impossível. Porque é tudo maturidade, né, João? Tipo, tu tem 19 anos agora, por exemplo. Pra ti, vamos dizer, tu passou por 2 empresas, tu lidou com pouquíssimos problemas no teu dia a dia, né? Vamos supor, tu trabalhou muito com softwares que ofereciam um pouco risco à empresa, que se desse alguma coisa errada, ficasse ali fora do ar, não ia acontecer nada, vamos dizer assim. A partir do momento que tu começa a lidar com coisas que, se der errado,
o barulho vai ser grande, a queda vai ser grande, tu começa a adquirir um grau de senioridade maior, na minha visão. Tu começa a adquirir muita maturidade. Então, principalmente quando eu comecei com a Rocket, que as coisas elas não podiam simplesmente dar errado, né? A semana Ministec não podia chegar na quarta-feira e não ter vídeo. Isso eu tô falando não para coisas de programação, mas tu começa a adquirir uma maturidade, uma responsabilidade de saber, cara, eu preciso me programar, porque isso precisa dar certo. Beleza, e se eu ficar doente essa semana, como que isso vai dar certo? Então eu preciso começar a entender que tem muitas variáveis externas que podem influenciar no meu trabalho. Então eu acho que tu vai começando a criar uma média, vamos dizer, das coisas assim, um comparativo para entender como que tu tem que agir perante um problema, perante um desafio. Então, assim, para mim, esse foi o modelo, assim. Eu acho que não existe regra, não existe... nesse ponto, assim, existe atalho, que na minha visão, atalho é sempre o mesmo, que é jogar o chapéu do outro lado, que é começar a fazer algumas coisas mais... com maior risco, com medo mesmo. Assumindo... sem ficar com medo, né? Com mais confiança. Claro que tu vai ficar com medo, na verdade. Com certeza. Mas aonde que tá o medo ali, é que nem sempre eu falo, onde tá o medo, tá a melhor oportunidade. Então, aonde tá o medo, é onde tu vai ter a maior chance de aprender uma coisa nova. Então, pô, meu chefe chegou pra mim, falou que era pra eu mudar uma tecnologia dentro da Stack. Ah, não, mas eu não tenho ainda conhecimento pra fazer isso. Será, cara? Será que tu não tem? Vai com tudo, né? Será? Então, assim, minha opinião, assume, pega, tenta desenvolver. Pô, se lá no fim, assim, não der certo, beleza, conversa com o teu chefe, nunca vai ser o fim do mundo, mas assume isso, tenta pegar, porque se tu conseguir, a confiança que aquilo vai te dar, que é o que tu precisa pra tu mesmo elevar o teu grau de senioridade, vai ser gigante. Então, uma coisa que eu defendo é que não é variáveis externas que definem o nosso grau de senioridade. É o que a gente sente, é o que define o nosso grau de senioridade. Cara, aí você entra no ponto que eu queria muito saber. As empresas podem definir pra mim qual que é o meu grau de senioridade? Se a senioridade? empresa define pra ti qual que é o teu grau de senioridade, não é uma empresa de tecnologia. Não é uma empresa que tem cultura de tecnologia, que tem recursos humanos. Uma empresa ela não pode chegar pra ti e falar, quantos anos tu trabalha com programação? 3. Então você é pleno. Então você é júnior. Não existe isso. Eu acho que a empresa, se ela faz isso, provavelmente tu tá na empresa errada. Então, então assim, eu acho que tu tem que se definir. Como que tu se sente, como é que você vai se sentir se um dia, do nada, o sistema ficar fora do ar? Como que tu vai resolver essa situação? Como é que tu vai resolver? Tu vai ser o cara que vai manter a calma, e se tiver um monte de gente perto de ti berrando e te estressando, tu vai brigar com eles, dar um soco na cara deles? Na boca, né? Você vai chorar. Ou tu vai chorar, ou tu vai resolver. falar, não, galera, deixa eu ficar um pouco concentrado aqui, eu vou tentar resolver, assim que eu tiver um feedback, eu retorno pra vocês. Perfeito. Então, assim, é tudo baseado em atitude, maturidade, comportamento que tu tem pra lidar com problemas. Eu acho que esse é a maior definição de grau de senioridade, na minha visão, e é a que funciona pra mim até hoje. Então, a gente define as pessoas assim, né? Uma vez eu ouvi de um chefe meu, ele passou um desafio e eu não entendia como desafio. Eu simplesmente olhei e falei, cara, isso é muito difícil. Aí ele falou, cara, nunca mais use essa palavra. Use a palavra desafio. Então, tudo que te passarem é um desafio. Simples assim. Então, já fica aí uma dica pro pessoal que tá ouvindo aí. Cara, tudo é desafio. Isso vai te transformar num ponto, num nível a mais. Você vai parar de olhar e bloquear. Tá difícil. Não, é um desafio e eu vou aprender com isso, né? Então, você falou aí, beleza. A empresa não pode definir, mas como que você fez eu pensar, tudo bem, e se der errado e tudo mais, mas a real é que as pessoas, elas querem saber que nível que eu sou júnior, eu sou pleno, né? Acontece muito essas perguntas. A vaga que me diz, Exato, eu queria saber que nível que eu sou, porque eu vi uma vaga, mas a vaga tá falando que é pleno, e agora? Eu acho que assim, minha visão, beleza? Totalmente minha visão. Você sempre tem que tentar conseguir um pouquinho a mais do que você acha que é, né? Então, eu não tô tão confiante, eu acho que eu sou júnior ainda e a vaga pega pleno, vai. Beleza? Legal. Eu acho que assim, claro, nível de senioridade é tu que define, mas sempre tem que ter um match
com a posição que tu vai pegar. Uhum. Não adianta tu ter muita confiança para trabalhar com Java e resolver qualquer problema e a vaga tá pedindo React. Tu vai chegar lá, tu não vai saber fazer nada. Então, assim, tem que fazer um Tem que match ter um também. alinhamento, né? Tem que ter um alinhamento com aquilo que o trabalho que tu vai estar prestando, né? Não adianta também querer dar o passo muito maior que a perna. Mas um pouquinho maior que a perna eu acho legal. Então, se tu acha, por exemplo, tu lê lá a vaga. Pô, a vaga tá pedindo React, a vaga tá pedindo Redux, certo? E tu só sabe o React. Tu nunca estudou Redux na tua vida. Tu acha que tu não pode se candidatar para essa vaga, realmente? E tirar ali uma semaninha e aprender Redux? Pô, todo mundo consegue isso. Legal. Qualquer um consegue isso. Legal. Ah, tu vai ser o melhor do mundo em Redux? Não vai. Mas tu vai saber. Talvez o Júnior pense, eu não consigo. Exatamente. O pleno já fala, eu vou Exatamente. pegar essa. Então, assim, a maioria Essa da é galera que fala, pô, o mercado não tem vaga pra júnior. E se tu dá uma estudadinha ali, jogar o chapéu pro outro lado, arriscar um pouco e tentar pegar uma vaga de pleno direto? Eu tenho muito aluno no bootcamp que trabalhava que se considerava júnior, né? Porque trabalhava com PHP e tal, com pouco tempo, e falou, consegui vagas como pleno em Node.js, por exemplo, ou pleno em React.js, porque eu arrisquei. Porque eu segui tuas dicas, Diego. Fui lá, arrisquei na entrevista, falei que tinha coisa que eu não dominava mesmo, mas que eu estava disposto a aprender, que não sei o quê, fui para casa, aprendi e consegui uma vaga com pleno. Então, assim, às vezes o segredo não é... Não existe vaga que vai ter match perfeito. Que tu vai ler a vaga e tu vai falar, Essa nossa, é minha, eu né? sei Feita exatamente, feita para mim. Só se a pessoa realmente tá querendo só te contratar, né? Mas, então, assim, e é uma coisa que eu sempre falo, as vagas, elas não são feitas, na maioria das vezes, por pessoas que entendem de tecnologia, né? São feitas por recrutadores que não são associados diretamente com tecnologia, que são programadores. Alguns até têm noção, né? Mas não todos, né? E às vezes eles colocam pontos lá dentro que não é realmente o que a empresa utiliza no dia a dia. É uma ferramenta que foi utilizada uma vez. Então, tu vai lá, às vezes, isso eu sempre falo, né? Tu chega numa vaga, a pessoa tá pedindo Kubernetes, Docker, React. Aí tu chega lá, o pessoal fala, ó, a gente precisa montar uma página, um HTML e um CSS pro site. Cara, entendeu? Cara, e aí? Tu só chega nesse consenso com a empresa quando tu conversa realmente com eles. Porque se tu lê a descrição da vaga... Cara, às vezes a descrição da vaga vai vir com um monte de coisas, cara. Eu já vi muita vaga assim na internet. Só que, cara, às vezes se tu vai e conversa com a empresa, tu vai ver que nem o Diego falou, não é exatamente tudo aquilo que eles estavam colocando lá. Então, assim, minha opinião, entrevista, como a gente já falou no outro podcast, é um processo. É um processo também, como qualquer outro, e é totalmente normal falhar na entrevista. E, na verdade, falhar na entrevista, eu acho que não é uma falha. Talvez se tu entrasse em uma empresa que o correto seria tu não entrar, vamos dizer assim, né? Que o certo seria você não dar o match com aquela empresa, seria até pior, porque tu estaria trabalhando infeliz lá dentro, vamos dizer, né? Ou tu não teria, vamos dizer, as habilidades necessárias também, ou a motivação e tudo mais. Mas então, arrisca. Vai pra entrevista, conversa, troca uma ideia, não tá no momento, beleza, pelo menos tu conheceu um lugar novo, tu fez um networking, tu trocou ideia e vai ficar, com certeza o teu nome vai ficar marcado lá na cabeça depois do entrevistador. Então, esse processo é bem legal. E sempre tem um aprendizado, cara. Às vezes tu vai na entrevista, não vai dar, mas o recrutador vai te dar uma resposta e fala, cara, talvez tu poderia ter melhorado aqui, enfim, faz um portfólio melhor. Alguma coisa sempre tu pode absorver disso. E eu acho que outra coisa que eu acho importante de focar também é sinceridade. Porque às vezes a galera quer chegar na entrevista lá, falar que domina tudo, mas na realidade o cara não sabe 1/3 daquilo. Então, tem o famoso fake till you make it, que é finja até você ser, que eu acho que tem um limite. Né? Tem gente que faz muito esse fake it till you make it, que é basicamente, enquanto tu não sabe, fala que sabe, e aí tu vai pra casa depois estudar. Eu acho que, assim, não é uma estratégia das mais bacanas, né, pra quem vai numa entrevista. Eu acho que hoje a empresa, como eu já falei até em outros conteúdos, ela não está buscando alguém que seja expert em tecnologia. Eu acho que tecnologia é um dos vários pontos que eles analisam. Então, como o João falou, seja sincero, seja gente boa. Na maioria das vezes a empresa vai estar procurando por alguém gente boa, né? E tenta focar bastante na parte cultural. Né? Tenta analisar a cultura da empresa,
como Procurar que da tu procurar, empresa saber antes, né? o que é, conversar às vezes, pega um Twitter de uma pessoa que trabalha lá dentro, chama ele no DM. Meu, as pessoas são muito mais acessíveis do que tu pensa que elas são, né? Às vezes tu Verdade. acha, nossa, a pessoa é extremamente inacessível, não sei o quê. Até o João Pedro falou nesses dias, pô, eu achava que o Diego era extremamente inacessível, não sei o quê e tal. Cara, muito gente boa. E a gente não, meu Deus, tá saindo pra almoçar junto ali no buffet da esquina. Então, é algo assim, né? Tu acha que as pessoas são assim, nossa, nunca vou conseguir falar com essa pessoa e tal, ela é muito ocupada. Cara, tenta, troca uma ideia com a pessoa, às vezes tu troca uma ideia bacana, conhece um pouco da cultura da empresa, conversa com ela como foi o processo seletivo da empresa, às vezes tu já consegue ir adiantando alguma coisa. Então isso é muito importante, eu fiz muito isso Faz um network, né, pra cara? vaga remota, conversar com a pessoa como é que foi o processo seletivo e tal, descobrir antes, porque daí quando tu chega lá, tu já vai estar um pouco mais confiante. Tu chega pro entrevistador e fala, pô, troquei uma ideia lá com o Maicão que trabalha lá dentro e tal, ele me contou um pouquinho sobre a empresa, pô, muito legal, acho que bate muito com a minha cultura e tal, pessoal, sobre aqueles meetups que vocês fazem na sexta-feira e tal, isso é muito legal porque eu gosto de fazer também, gosto de ensinar. Então, tu começa a criar um fit cultural para a empresa, se torna muito mais interessante contratar uma pessoa com fit cultural do que uma pessoa expert. E chega a ter, assim, momentos que, cara, a experiência técnica, ela passa a ser, assim, mínima perto do resto que a empresa procura. Porque se tu vê um cara, assim, que é gente boa, determinadão, assim, quer ir pra cima e tal, Que conhece do negócio. Olha tu o sabe que diferencial, esse né? cara, tu bota ele ali pra estudar um bootcamp da Rocket City, tu sabe que esse cara vai aprender a técnica, Uhum. porque o resto ele já tem. Então a empresa com certeza vai buscar uma pessoa dessa dedicada e tal, correr atrás e tal. Então eu acho bem legal tomar isso como postura na hora de tu ir pra uma entrevista, né? E aí, dependendo, vamos lá. Eu entrei numa empresa, então, vi uma vaga júnior, entrei júnior. Como é que eu faço pra eu melhorar lá dentro e me destacar lá dentro? Assuma riscos. É simples. Então, quando surgir um problema na empresa, bate no peito e fala que eu resolvo, Legal. né? Uhum. Isso acontecia muito lá nessa empresa de e-commerce que eu trabalhava e tal, que era uma empresa totalmente física, né? Às vezes rolava um problema lá na parte de atendimento. O sistema não tá não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente até brincava que elas falavam, ai meu Deus, daí elas falavam, ai meu Deus, e não tá funcionando. E deu, cara, bate no peito e fala, não, pode deixar que eu vou resolver, vou ver o que aconteceu e trago pra vocês qual que foi o problema. A partir do momento que tu fala, deixa que eu vou resolver, corre atrás pra resolver. E nisso tu vai aprender muito. Diego, mas eu sou júnior, eu me esforço pra caramba pra aparecer, mas a empresa não deixa eu aparecer. A empresa não deixa eu... Não me reconhece. Não me reconhece e tal. Beleza, e talvez tu não esteja na empresa certa, né? Então, se tu já chegou, conversou com eles, mostrou que tu tem disposição, a conversa geralmente ela resolve 80% dos casos, né? Show. Depois eu falo dos outros 20%. Então chega, conversa, troca uma ideia, fala, pô, eu tô tentando crescer aqui, eu quero mais desafios, eu quero melhorar, não sei o quê. Não, é melhor tu ficar no teu canto, fazendo o que tu faz aí de bom, deixa que as outras pessoas que sabem mais façam o resto. Se for esse caso, o mercado tá cheio de oportunidades e não vai faltar. Legal. Então, assim, esse processo de contratação, ele é uma via de mão dupla, né? Tu tem que gostar da empresa, a empresa tem que gostar de ti. Esse negócio de, eu tenho que ser tudo de bom pra empresa. Isso aí não existe. É tu que tem que fazer também a entrevista com a empresa. Legal. Então, quando tu vai para um processo de entrevista, entreviste também o entrevistador. Legal. Pergunta pra ele como é a empresa, como que é a cultura da empresa, como funciona, como os devs trabalham lá dentro. Se tu precisa de horário flexível, pergunta pra ele. Então, é uma via de mão dupla. Tu tem que conversar, tu tem que gostar da empresa, a empresa tem que gostar de ti. Esse negócio de, não, surgiu uma vaga, meu Deus, eu preciso dessa vaga, porque senão eu nunca mais vou conseguir uma vaga no mercado. Tira isso da cabeça. Sempre tem vaga. Porque tem muita oportunidade no mercado. Muito. Talvez tu não enxerga ainda, mas tem muita oportunidade no mercado. As empresas estão suplicando por bons programadores na empresa delas. Como eu já falei, bons programadores não é só tecnicamente, é todo aquele leque que eu falei anteriormente. Né? E se tu ainda sabe inglês, cara, fora... Meu Deus. Cara, no tu Brasil já tem muita vaga, no exterior, Imagina no então. mundo, né? Cara, Exatamente. Tá, cara, é que nem alguém me perguntou, não lembro quem que é, falou, Diego, como é que tu vê o setor de tecnologia pro futuro? Eu falei, amigo, tá tudo virando tecnologia. Tu não vê mais advocacia, tu vê law techs. Tu não vê mais banco, tu vê fintechs. É tudo tech hoje em dia, tá tudo virando tecnologia.
Então, se tu tá dentro da área de tecnologia, não vai faltar oportunidade para ti pelo resto da vida, né? Então, Sensacional, né? é algo assim que às vezes muita gente não enxerga, né? Sim. Fica, nossa, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. Cara, Pô, mas também não adianta tu só ficar procurando vaga. Deixa as empresas te encontrar. Uhum. Cria um portfólio, cria um GitHub, cria um LinkedIn. Começa a postar o que estás estudando. Uhum. Duvido que se alguém fizer isso, o que eu tô falando aqui agora, criar um LinkedIn, postar pelo menos 3 vezes por semana o que tá estudando. Eu duvido, pode vir aqui postar nos comentários do podcast, que não vai entrar um recrutador em contato oferecendo alguma oportunidade. Com certeza Eu vai. duvido. Pode ser um conteúdo sobre JavaScript básico. Eu duvido. Uhum. Porque o mercado está suplicando e o lugar que eles estão procurando principalmente é no LinkedIn e no GitHub e outras redes sociais de contratação e tal, né? Daí tem Perfeito. Vulp, Impulso, tem todos os parceiros e tal. Então, todos esses lugares estão cheios de vagas. Entra no canal de vagas da comunidade da Rocket. Todo dia tem 5, 6, 7, 8 vagas para stack. Imagina o que não tá lá dentro ainda, né? De pessoas que não postam lá. E aí, a partir do que a gente falou aqui, é não ter medo. Se arrisque, vai lá e tenta a vaga. Né? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não tô preparado pra isso. Cara, vai e arrisca. Vai, Primeiro cara. arrisca. Exatamente. Cara, cedo ou tarde vai ter que começar a assumir risco. Sim. Então não dá pra ficar o tempo todo ali querendo só fazer, ficar na zona de conforto. Queima a ponte, que nem eu falo. É. Se tu tá com medo, vai lá e marca a entrevista. Depois tu se vira, queima a ponte, não tem mais como voltar. Boa. Só pra frente. E, cara, uma vez que tu tá lá dentro, velho, assume risco. Por exemplo, ontem eu parei pra pensar enquanto eu tava voltando no ônibus, que eu moro em outra cidade, e eu tava parando pra analisar desde que eu entrei na Rocket a quantidade de coisas que eu jamais imaginaria que eu ia fazer. Por exemplo, cara, eu tô aqui gravando um podcast, nunca pensei que eu ia gravar um podcast na minha vida. Eu participei de live na Twitch, live pros alunos do Bootcamp. Cara, a quantidade de coisas que eu tô fazendo e que eu tô me colocando... E como é que tu entrou na Rocket? Ah, tá. Isso eu acho que é pra outro podcast. Mas eu entrei na Rocket conversando com o Diego. Mandei uma mensagem pra ele no LinkedIn, troquei uma ideia, fiz contato e, cara, dali só foi. Engraçado, foi igual eu também. Eu me arrisquei. Exatamente. Cara, e é engraçado, eu mandei mensagem, e aí acho que eu mandei, tipo, numa quinta-feira, assim. E aí era durante a semana no Ministec, era uma coisa assim, acho que até o Diego pode confirmar depois. Mas eu sei que ele demorou, acho que assim, uns 5 dias, cara. Eu tinha até esquecido a mensagem, pensei, cara, nunca vai me responder, cara. Eu acho que o Diego tem uns 1000 mensagens no LinkedIn dele. Eu não consigo responder tudo, não. difícil, Se alguém manda né? mensagem no LinkedIn, desculpa. Desculpa, tenta de novo. Não, sério, é muito difícil. Mas, cara, eu assumi o risco, me respondeu, e aí, cara, eu fui pra frente, velho. Ele me chamou pra uma call, marcou uma entrevista, e aí foi isso. E, cara, talvez eu não estava preparado, cara, mas eu tomei esse risco. Então, acho que isso é muito importante. Assumir riscos Legal. é parte fundamental do processo. E, Diego, tem algum problema, cara, eu ser júnior ou eu ser pleno e parece que eu tô estagnado no pleno? Como que você vê isso? Tem problema? Tem problema? Não, Esses nomes? não. Eu acho que assim, se tu não quiser ser sênior em nenhum momento da tua vida, tu não precisa. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Uhum. Se tu não quiser ser pleno em nenhum momento da tua vida, tá tudo bem. Seja o melhor no que você tá fazendo. Seja o também, melhor né? no que tu tá fazendo. Uhum. Né? Assim, vamos dizer, o caminho tradicional, assim, se tu ficar muito tempo trabalhando dentro de uma empresa, é que em algum momento tu se torne sênior para aquela empresa, né? É o caminho tradicional. Claro, porque você Porque vai tu vai pegando... conhecer tanto do negócio, por exemplo, sei lá, o João Pedro, né? Ele entrou agora a gente pra parte de criação do blog, Gatsby e tal. Cara, pra empresa hoje, por exemplo, perder o João Pedro e botar outra pessoa que beleza, conhece de Gatsby e tudo mais, mas ele já conhece todas as regras de negócio, semana no Ministec tem que produzir isso, quando abre inscrição no Bootcamp tem que produzir isso, quando faz isso tem que ser essa página. Então ele já conhece tudo, ele já tem mapeado na mente dele todos os eventos que vão acontecer, o que ele precisa produzir. Pra gente, isso se torna algo assim que começa a ter muito valor, começa a ter mais valor até do que também só a parte técnica. Então, claro que a parte técnica ela evolui junto e tal, mas então o caminho tradicional é esse. Mas se você tá numa empresa maior, assim, muito grande, e você não tem interesse em assumir os riscos todos daqueles caras que estão lá em cima e resolver problemas e tudo mais, beleza, tu pode se contentar como pleno. Se pra ti tá bom assim,
Quem que tá aí querendo te julgar, que Uhum. dizer que tu tem que chegar em sênior? Uhum. Não, Uhum. não tem necessidade nenhuma. Bacana. Né? Tem a velha história também de, todo programador um dia tem que virar analista, tem que virar Sim. gerente. Por quê? Cara, e às vezes é muito comum o cara que era programador virar analista, só que, cara, às vezes ele nem tem aquele perfil de virar analista, porque ele Exatamente. recebeu uma promoção, cara. Aham. E aí o cara vai lá, faz um péssimo trabalho, não consegue executar, e aí acaba, às vezes, voltando pra trás, a empresa tem esse problema, e o cara Uhum. desanima, perde motivação. Sim. Então, às vezes, cara, se a pessoa se sente bem programando, programa, cara. Tu não precisa ser líder técnico. Não precisa faz sentido, exatamente. Não faz isso aí. sentido. Faz aquilo que tu gosta, cara. Então Uhum. eu acho que assim, cara, o que fica assim de tudo que vocês me chamaram, conversaram comigo do podcast é, cara, tu tem que primeiro se sentir bem contigo e o que vai determinar o teu grau de senioridade é a confiança que tu tem perante as coisas. Então, assim, pode ser que o teu grau de senioridade dentro de uma empresa seja um, pode ser que o teu grau de senioridade com uma outra vaga seja outro, pode ser que o teu grau de senioridade com outra linguagem seja outro. Então, assim, existem múltiplas variáveis, mas o que vai determinar isso é conforme o quão tu se sente confiante, né? O quão maduro tu tá também perante os problemas que vão surgir, os edge cases que a gente fala, assim, os pontos fora do script, né? Uhum. Do tradicional. Então, eu acho que é E basicamente só isso. conversando mesmo com a empresa que está oferecendo a vaga para saber se você realmente está naquela posição ou não, conforme os olhos da empresa, né? Porque como o título tava falando, júnior, pleno, sênior, as vagas podem te enganar. Cara, vai lá e conversa. Vai Às lá, vezes você arrisca. tá achando que você não é pleno, mas para aquela empresa, cara, às vezes você Exatamente. tá super Cara, avançado. Cada empresa tem uma visão e cada empresa classifica de uma Isso, forma. isso. Então, tu não vai conseguir nunca... O mercado nunca Saber. vai chegar num consenso. Uhum. Tipo, todo mundo avaliar da mesma forma. Por exemplo, o João Pedro é um cara que gosta muito de mercado financeiro, certo? Certo. Se tu fosse, por exemplo, hoje para entrar numa vaga de desenvolvedor dentro de uma fintech que cuida de mercado financeiro, de investimento, o valor que tu tem para eles é muito maior de uma pessoa que não entende nada desse mercado. Com certeza. E a confiança que tu tem para lidar com os projetos lá dentro relacionados a isso também é muito maior. Então, entende que existe várias variáveis que estão em volta disso, né? Não é só a técnica que tu tem, né? Então, assim, acho que tem muita coisa que dá pra gente conversar sobre isso, mas basicamente é isso aí. Massa. E agora eu acho que é legal puxar um assunto aqui que eu gosto bastante, que acho que a gente não falou muito, falou só algumas, deu umas pinceladas, mas é a importância do networking. Legal. Eu acho que networking, ela virou meio que uma palavra, assim, tipo coach, tipo mindset, sabe? Que as pessoas têm um... Ficou batido. criaram tal. um preconceito em cima Sim. e tal. Mas assim, networking ele nada mais é do que conhecer pessoas. Isso é uma coisa que eu sempre defendo, falo para os alunos do Bootcamp, falo em todas as palestras que eu dou, principalmente para a universidade e tal, que assim, se tu quer conquistar boas vagas, beleza, estuda tecnologia, vira sênior aí, tu quer conquistar boas vagas, vai fundo. Quer conquistar as melhores vagas? Então conheça pessoas. É impossível tu entrar nas melhores empresas se tu não conhecer ninguém lá de dentro. A chance é mínima. Então, por exemplo, a chance, por exemplo, de uma pessoa que está contribuindo de forma open source, vamos dizer, para os projetos do Facebook, para o React Native, que troca uma ideia diretamente ali com os caras que estão lá, seja o Brent, o Dan Abramov, todo o pessoal lá. Qual a chance, por exemplo, de eu, vamos supor assim, que eu me determino o mestre do React comparado com essa pessoa que tá ali diretamente relacionada com esses caras. Uhum. A chance dessa pessoa ganhar uma vaga em cima de mim é gigante, Nossa, cara. é 100 Porque vezes eles mais. conhecem- Exato. eles Eu não conhecem tenho a relacionamento nenhum com o pessoal lá de Uhum. dentro. Eles não me conhecem. Uhum. Então, assim, se tu quer ter as melhores oportunidades, tem que ter networking. Diego, eu não consigo fazer networking. Eu não gosto de ir em eventos. Beleza, tu tem 1000 comunidades online que tu pode participar para conhecer pessoas. Já teve cada oportunidade, assim, que eu sei que gerou por causa da comunidade da Rocket City ali no chat, que o pessoal vai conversando, tirando dúvidas. Isso aconteceu com o Eduardo Espada. Ele tá até nos comentários, nos depoimentos, nos vídeos da depoimentos da página do Bootcamp, e ele conta que
Tava lá na comunidade, daqui a pouco um aluno mandou uma dúvida lá, ele falou, pô, já passei por isso, vou ajudar esse cara. Chegou, ajudou ele falou, não, é que eu tô aqui como aluno, mas na verdade é porque eu sou dono de tal empresa e tal, e eu vim aqui pra aprender a tecnologia pra depois conseguir comandar o time e tal, não sei o quê. Então eu queria que tu viesse aqui trabalhar comigo. Gostei e aí ele da forma entrou, que tu me ajudou. aí ele entrou pra uma Caramba! empresa pra trabalhar pra produtos da Unilever e tal, ele conta isso lá no depoimento, quem quiser assistir tá lá na página do Bootcamp. Então, é conhecer pessoas, né? Networking é basicamente você se relacionar com outras pessoas, né? Então, cara, assim, é uma parada fantástica. Eu acho que é a parada, assim, que mais vai te dar oportunidades na vida é conhecer pessoas. Porque se tu conhece uma pessoa, às vezes acende um negócio na cabeça dela, a pessoa tá lá na empresa dela, pô, a gente tá com uma necessidade de fazer um aplicativo, ela vai, eu tenho uma pessoa. Eu conheci essa pessoa num evento sobre tal coisa, que é uma pessoa que desenvolve aplicativos, com certeza ela vai ajudar a gente, e aí surgiu a oportunidade pra ti. E às vezes, se aquela pessoa não puder te ajudar, ela vai conhecer outra que pode te ajudar. E, cara, e assim, vai. É uma rede, é uma rede. É uma rede, exatamente. Por isso que é networking, né? Então, Exatamente. exatamente, assim, é um negócio fantástico. E o pessoal cria muito preconceito em cima da palavra networking. Beleza, não tem problema. Mas tenta ver o lado bom da palavra, que é conhecer pessoas. Vai em eventos de tecnologia, meetups. Se não for evento de tecnologia, tudo bem. Conhecer qualquer tipo de pessoa é importante, né? Então, tenta, claro, sempre alinhar com os teus objetivos, né? Mas, comunidades online, a gente tem tanta comunidade, grupo no Facebook, Tem comunidade no Spectrum, Slack, tem um Discord, monte. Spectrum. Nossa, Jesus, cara. tem quanta comunidade. Raid Preciso também, participar cara. de todas? Não, escolhe umas ali que tu gosta mais, que tu se identifica mais e participa ativamente. É melhor tu participar ativamente de uma comunidade do que mal participar de outras 20, né? Então, eu acho bem bacana esse comportamento nessa parte de networking. Principalmente a gente aqui de tecnologia, que tem uma facilidade enorme pra fazer networking, né? Tu manda assim um React, já berra mais 10. Pau. Uou! Já é todo mundo. Já é meu amigo! Acho que já pra ir pro final, tem uma ideia que é o seguinte. Apareceu uma vaga aí, eu quero pleno, um monte de coisa, e eu tô pagando 2.500. Me fala um pouco sobre salário e posição Nossa. aí que a empresa tá oferecendo. Salário é sempre um tema um pouquinho complicado, mas... Assim, eu acho que tem que ser, vamos dizer assim, na realidade. Não adianta uma empresa querer contratar, como tu falou, um pleno e pagar 1.500, R$2.000, vamos dizer assim, né? Então, assim, tem que... até 2.000 CLT, às vezes, assim, dependendo do lugar do Brasil, é que tem muita variável. O salário é uma coisa, assim, que é muito delicado falar, porque a realidade de uma pessoa pode não ser a realidade de outra pessoa. Então, assim, existem muitas variáveis dentro disso, mas até uma vez que eu fiz uma live com o Deschamps, a gente tentou meio que mapear os níveis, vamos dizer assim. Então, na minha visão, o júnior, ele vai, vamos dizer assim, do 0 até ali, mais ou menos, perto dos R$3.000, né? Eu acho que júnior dentro dessa faixa, beleza. Pleno, acima disso, até ali os 6, 7. Assim, eu tô sendo bem genérico, tá? Só pra eu não falar com meias palavras. Ok. Eu não tô determinando uma regra. Sim. Né? Só pra não ficar tipo, o Diego sempre foge das perguntas. Não, e não tem como determinar, é igual... Não tem. Então, tô falando pleno até ali os 6, 7. E daí pra frente começa a ser sênior, vamos supor. Mas isso depende muito da localidade, depende muito do tipo da vaga. Cara, depende de tanta coisa que é muito difícil falar. É que nem o pessoal chega pra mim e fala, Diego, quanto é que eu cobro por um freela? Cara, não dá pra saber. Não, sério, se um dia vocês vierem fazer um podcast de freela, eu levanto e vou embora. Porque é impossível, cara, impossível. É um assunto... Quanto é que eu cobro de freela pro meu tio, que ele quer fazer um aplicativo pra gerenciar a roda de futebol com os amigos? É um negócio assim que não tem... A pessoa precisa se entender, então, ela precisa entender que momento que ela tá, ela precisa conversar com a empresa, tem um monte de coisa, né? Porque às vezes a vaga é pleno, a 2.500, mas tudo bem pra Exatamente. pessoa. Tá Então, ok. assim, não tenho... Diego, a empresa me ofereceu tanto, eu não sei se é muito, se é pouco. Compara, pega umas outras vagas que estão na internet com os mesmos requisitos, com o que tá pedindo, assim, mais ou menos a mesma coisa, na mesma localidade. Compara, será que é uma vaga boa, será que é uma vaga ruim? Com certeza tem muita vaga, assim, na internet. Se ela tá disponível ainda, não sei, mas tu consegue fazer uma comparativa de preço, né? Então tem aí Stack Overflow Jobs, tem, milhares de plataformas que tu consegue fazer um filtro ali rápido e ver mais ou menos quanto é que tá pagando. Então compara. Eu acho que a melhor forma de tu ter uma visão é fazendo um comparativo. Perfeito.
Gostou? Cara, perfeito, velho. Esse Sensacional. podcast Fechou? Sensacional. Tirou muitas dúvidas minhas também, que o Diego aí sanou, cara. Massa pra caramba. Gostei. E aí, gostei. galera, É finalizamos isso, cara. mais um podcast? Fechou. É Show isso de aí, bola. cara. Eu acho que a gente tinha que fechar com a famosa hashtag. Eu acho que Uhum. uma hashtag pra esse episódio tinha que ser hashtag queima a ponte. Queima a ponte. ó. Boa. Essa Queima podcast. a ponte. Né? Essa Boa, hashtag boa. eu acho que tem que ser assim, porque, cara, tem medo? Vai. Uhum. Queima a ponte, porque não tem mais como voltar depois. Ah, tá Sensacional. com medo de ir pra entrevista? Marca a entrevista. Depois tu se vira. Massa. E isso não é só pra entrevista, é todos os processos que a gente falou também dentro da empresa, de bater no peito, falar que tu vai resolver e depois aí tu se vira. Beleza? Show, Isso Diegão. aí. Fechou, galera? Fechou? Show de bola. Meu nome é Diego Fernandes. Mike Brito. João Pedro Chimenez. Valeu, Agora sim, galera. Bora. Um abração do Maicon. Ai, cara. Valeu.